Olá, signo de Escorpião, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vitória e esse é o Caminho da Estrela Ancestral. E hoje eu venho trazendo para você a sua leitura intuitiva e atemporal nas energias dos oráculos, do tarô e do baralho cigano. Lembrando que as leituras aqui, elas são coletivas, portanto elas não vão ressoar com todo mundo. Peço que você pegue somente aquilo que for para você, combinado? Também já peço para que você curta, compartilhe, comente esse vídeo, se inscreva no canal, para ajudar a impulsionar aqui o trabalho, tá bom? Dito isso, Escorpião, desejo a você boa sorte e vamos à sua leitura. Escorpião, eu vou abrir a sua mesa hoje na energia do baralho de Zé Pilintra, tá? Vamos abrir a mesa hoje com essa energia. Vamos lá? Por favor, baralho. Qual conselho, direcionamento, mensagem que temos para Escorpião no dia de hoje? O que podemos trazer para os escorpianos no dia de hoje? Viraram muitas, não vou aceitar. Vamos lá. Perigo no caminho, dificuldades. Perigo no caminho, dificuldades. O que mais? O consulente. O consulente. Vitória. Vitória. Eu vejo, desde já, Escorpião superando algo. Desafio. Em casa. Em casa. Lado positivo. Alegrias e comemorações. Olha, eu tô conversando aqui com escorpianos que podem ter passado esses últimos tempos algumas questões, ó, só ao fundo do baralho, viagens, mudanças de vida. Posso estar falando aqui com escorpianos que nos últimos tempos passaram por algumas questões, por alguma dificuldade, né? Energia do escorpiano aqui, consulente, posso estar falando com algum homem escorpiano, inclusive aqui, mas não necessariamente, tá? Enfim, vejo o escorpiano aqui que passou por essas questões, porém, a gente tem aqui a carta da vitória. Então, eu vejo, escorpião, assim, que algo vai ser superado, tá? Algo vai ser superado. Essa carta do em casa, nos desafios, a gente pode estar falando aqui de alguma questão que envolva a casa, as pessoas com quem você convive, ou alguma questão estrutural de casa também. A gente pode estar falando do seu mundo interior também, por essa carta do em casa, né? Algo muito relacionado à estabilidade também, né? Esse ponto sendo um desafio, né? Manter a estabilidade, manter a estrutura como sendo um desafio, mas no lado positivo a gente tem aqui a carta das alegrias e comemorações. Alegria, por ter essa palavra, né, comemorações, sem dúvida estamos falando aqui de algo que o escorpiano, ele muito desejava, ele muito pediu, né, assim, algo que você esperava mesmo que acontecesse, alguma resolução que você tinha fé que ia ser resolvida, tá? Mas eu vejo aqui você realmente superando, tá? Superando alguma dificuldade, e alguma dificuldade que conversa muito com essa energia da casa, tá? Seja você, a sua estabilidade, seu mundo interior, mas também podemos estar falando da casa no sentido literal, tá? Aí você aplica de acordo com a sua realidade, tá bom? O que mais? O que mais que temos para Escorpião no dia de hoje? O que mais? Qual mensagem, direcionamento
conselho. O que Escorpião está precisando ouvir no dia de hoje? 3 de copas. 3 de copas. Viraram muitas. O enforcado. O enforcado. Pajem de espadas. Pajem de espadas. Desafio. A sacerdotisa. Esse em casa aqui, com certeza a gente pode estar falando, e com certeza, sim, tem casos que são, nesse sentido, nós estamos falando do mundo interior, tá? Por conta dessa carta da sacerdotisa. Lado positivo. A roda. A roda. Eu vou aceitar essa clarificação, que foi a carta que virou junto. 5 de ouros. 5 de ouros. Fundo do baralho, 2 de copas. É interessante que aqui nós podemos estar falando, Escorpião, de algum desgaste de questões que envolve pessoas, tá? De repente, até por estar embaixo desse perigo no caminho de dificuldades, a gente pode estar falando de questões que envolveram pessoas, que envolve um coletivo, ou que envolve, né, terceiros, no geral. Eu vejo que tudo isso te levou para um desgaste muito grande pela carta do enforcado, e o pajem de espadas aqui, para mim, ele simboliza, nesse caso especificamente da sua leitura, uma energia de uma mente muito cheia, sabe? Sabe aquela coisa que... Sabe quando um problema ele começa a consumir tanto a nossa mente, começa a consumir tanto o nosso ser, e a gente não sai do lugar? Eu sinto que a mente do Escorpião, nesse meio tempo, ela deu uma bugada, sabe? Uma travada. E muito possivelmente questões que envolvem outras pessoas. Sabe aquela coisa assim, da questão que envolve outras pessoas e chegar uma hora que você fala, meu, não sei como resolver isso, sabe? Qual que é a solução para isso, no fim das contas, sabe? Às vezes, tendo até uma certa desesperança, sabe? Sabe quando a gente não consegue ver o outro lado? Eu sinto que Escorpião passou por essa situação. No desafio, nós temos a sacerdotisa embaixo da carta da casa. Eu sinto que muitas dessas dificuldades, inclusive, Escorpião, elas podem estar relacionadas com uma certa dificuldade de você não conseguir se escutar. Eu acho que o barulho interior ele foi tão forte, sabe? Eu acho que as vozes interiores elas te consumiram muito nesses últimos tempos e você se desalinhou. Essa carta da casa com a sacerdotisa, ela me mostra um certo desalinhamento de você com você mesmo, sabe? Com a sua essência, como se por um momento você esquecesse quem você é, ou se por algum momento você esquecesse o que você quer, o que você almeja, sabe? Eu sinto um escorpiano assim que pode até estar passando nesse momento com uma certa dificuldade de se centrar, sabe? De colocar os pés no chão, respirar fundo, sabe? Deixar a poeira baixar. Eu sinto isso, um barulho interior muito grande, assim. No lado positivo, a gente tem a roda e os 5 de ouros. A roda e os 5 de ouros.
Escorpião, as coisas aqui, por essas duas cartas estarem no lado positivo, eu sinto que é como se a espiritualidade falasse, olha, as coisas elas só mudam, elas só saem do lugar, né? As coisas elas apenas melhoram, digamos assim, quando a gente para de jogar a sujeira para debaixo do tapete. Eu falo muito isso por conta dos 5 de ouros. O 5 de ouros aqui, para mim, ele traz muito aquela mensagem assim do tipo, olha, às vezes o trabalho desconfortável ele tem que ser feito. Olhar para aquilo que incomoda precisa ser feito. Não adianta esconder as coisas debaixo do tapete, sabe? Não adianta fingir que elas não estão ali e torcer para que elas se resolvam. As coisas elas não vão se resolver sozinhas. Ou você pega as coisas para resolver, ou elas continuam do mesmo jeito, sabe? É muito interessante essa carta do 5 de ouros, inclusive. Essa carta aqui, ó, a pessoa ela tá, né, meio desolada aqui, né, triste e tal. Mas olha a chave aqui. Tem uma chave e olha a fechadura. Então tem saída. Tem saída. Mas a pessoa tá olhando? Ela não tá olhando. Por enquanto ela não tá olhando. Entende? É pegar as rédeas da situação, é silenciar a mente, né? É colocar a mente no lugar dela, se centrar e resolver. Ser prático. Ser assim, fazer o que tem que ser feito. Entende? Mesmo que seja desconfortável, mesmo que não seja bom, mesmo que você, sabe? Às vezes, escorpião, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, não o que a gente quer. Entende? Que mais? Que mais que podemos trazer para o signo de Escorpião no dia de hoje? Os conselhos, direcionamentos, mensagens. O que Escorpião precisa ouvir no dia de hoje? O jardim, o cão. Que mais? O homem. O homem. Desafio. A árvore. A árvore, mais uma carta que fala de estrutura. Interior, no caso, né? Lado positivo. Os lírios. Olha, escorpião, a energia no fundo do baralho, a raposa. Olha, definitivamente, a energia que a gente tem aqui é de resolução. E a gente está falando de alguma resolução no campo coletivo das relações. Eu não sei se o escorpiano ele teve algum problema com um grupo de pessoas ou com aquelas pessoas mais próximas. O que eu sinto aqui é que são questões que envolvem pessoas, né? Tem até a carta do homem aqui. Então eu sinto que estamos falando de pessoas aqui. E eu vejo, por essa carta do jardim com a carta do cão, seja lá o que for, as coisas se resolvendo, estabilizando. Eu vejo as coisas estabilizando aqui, tá? Essa carta do homem, entendo que conversa bastante com a carta do consulente, então é uma sensação assim que a energia está indo muito forte na direção de algum escorpiano, tá? Mas não exclusivamente, mas a energia masculina aqui na mesa, ela tá bem forte, tá? De repente aí até uma questão envolvendo um homem estando no centro de alguma questão também, podemos estar
falando disso, tá? Mas vejo nesse sentido. Desafio a carta da árvore. Eu entendo que essa carta da árvore conversa perfeitamente com a carta da sacerdotisa e a carta do em casa, né? Que foram os desafios da leitura até aqui. É como se o mundo interior ele passasse por um momento em que ele ficou muito caótico, assim. Eu sinto o escorpiano ele precisando se resolver muito com ele mesmo, sabe? Acima de tudo, assim, o escorpiano com questões para resolver com outras pessoas, mas também precisando se resolver muito com ele mesmo. Lado positivo, os lírios. Os lírios, para mim, estão confirmando aqui, né? Que também é uma carta que fala de alegria, né? E a carta das alegrias e comemorações também está aqui na sua mesa. Aqui confirmando que alguma situação será realmente resolvida, sabe? Vejo a resolução de algo, de algum problema, de alguma questão aí que envolveu o escorpiano. Tá bom? Escorpião, eu agradeço imensamente a sua presença aqui hoje. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.